Olá, é bom ter você de volta. E hoje vamos começar a ver um tema que é importante, especialmente para os casos de reparação de danos materiais em virtude de acidente de trabalho ou de doença ocupacional, que vem a ser a vinculação entre o pensionamento, o seu pagamento em parcela única e a fórmula do valor presente. Esse vídeo vai ser o começo de uma série de vídeos tratando desse assunto, então esse é apenas o primeiro que vai tratar deles. Inicialmente, nós temos que ver no Código Civil o artigo 950, no qual se tem que, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que lhe sofreu. O parágrafo único desse dispositivo trata que o prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. E aqui então surge a questão jurídica a ser resolvida. O caput do artigo 950 prevê a possibilidade de pensionamento, ou seja, de pagamentos mensais em virtude de lesão que acarrete a inabilitação para o trabalho ou ainda diminuição dessa capacidade laborativa. O parágrafo único desse artigo então trata de que o prejudicado pode exigir que essa indenização, esse pensionamento, seja arbitrado ou calculado e pago de uma só vez e não em parcelas no decorrer do tempo que se tivesse estabelecido. Então, nessa condição, o que se tem é que esse pensionamento, especialmente se for pago em uma única parcela, vai ser resultante então do valor do total do pensionamento, que seria igual à parcela multiplicada pelo número de meses até o termo final desse pensionamento, que em geral é 65 anos, ou ainda pode-se considerar a expectativa de vida, especialmente a expectativa de vida na data da ocorrência do sinistro. Entretanto, nós vamos ver que a simples fixação da parcela única do pensionamento por essa multiplicação pode causar uma relativa distorção no valor que efetivamente está sendo entregue ao reclamante. Alguns julgados, é verdade, já vêm aplicando o que se vem denominado de redutor, ou seja, um percentual de diminuição em relação ao valor total desse pensionamento. Ou seja, não se paga o resultado dessa simples multiplicação da parcela do pensionamento pelo número de meses até o termo final desse pensionamento. Mais profundamente ainda, alguns julgados já estão reconhecendo que uma fórmula que talvez trouxesse um resultado mais apropriado seria a utilização da fórmula de valor presente ou valor futuro que a matemática financeira utiliza com relativa tranquilidade. Ou seja, por essa fórmula do valor presente se consegue capturar o que seria o capital suficiente para satisfazer as parcelas do pensionamento, ou seja, por essas fórmulas se pode estipular um capital que poderia significar o valor equivalente à soma ou a essa multiplicação das parcelas durante todo o tempo do pensionamento. Mas ainda assim, nesse aspecto da utilização da fórmula do valor presente, valor futuro, existem algumas alternativas que aparentemente não estão sendo tratadas de forma tão objetiva quanto talvez fosse necessário para a completa entrega da prestação jurisdicional com respeito à isonomia das partes. Uma referência que temos que fazer então são essas fórmulas. Essa fórmula, no caso, seria a do valor futuro, ou seja, que o valor futuro se dá por um determinado valor presente ao qual se aplica uma taxa em vista de uma quantidade de meses, uma quantidade de períodos, ou seja, essa fórmula do valor futuro fornece o valor futuro de um valor presente sobre o qual incida determinados juros. Se parte do valor presente de um determinado valor que se tem na atualidade, aplica-se uma determinada taxa de juros sobre esse valor e se obtém, através dessa fórmula, a quantidade equivalente em valor monetário ao fim de todos esses meses. A fórmula de valor presente é simplesmente a readequação dessa fórmula fazendo um ajuste dos termos, ou seja, se identifica o valor presente a partir de um valor futuro que se estabeleça. Ou seja, esse valor futuro é um valor que você quer representar em tempo presente, e assim você regride para identificar qual seria esse valor. Alguns julgados estão aplicando isso, identificam qual seria o resultado daquela multiplicação e simplesmente dividem por essa taxa elevada pelo número
de períodos, e assim se alcança o valor que deveria ser pago ao reclamante. Essa fórmula de valor presente, entretanto, tem uma expressão mais completa, ou seja, com todos esses termos, os quais eu não vou ousar explicar nesse vídeo. Mas o que é importante destacar é que a partir dessa fórmula se pode obter o valor presente necessário para atender a retiradas periódicas, considerando a incidência de juros sobre o valor inicial, ou seja, que valor seria necessário entregar ou reservar para, diante da aplicação de uma determinada taxa de juros ao longo do tempo, se permita a retirada de valores mensais, que no nosso caso seria o valor estipulado para o pensionamento. A importância dessa fórmula, então, é indicar ao julgador e mesmo às partes que valor seria correspondente ao capital necessário para, em vista da aplicação de juros, satisfazer as retiradas mensais periódicas equivalentes ao pensionamento. Essa última fórmula encontra a correspondência em aplicativos de cálculos, como por exemplo o Excel, que se expressa por essa fórmula, a fórmula VP, que considera uma taxa, o número de períodos, os pagamentos periódicos, o valor futuro que se quer pretender e o tipo aqui, o tipo simplesmente indica se a primeira retirada é antes ou depois da incidência de juros. Então, a partir da existência daquelas fórmulas, nós podemos reconhecer ou identificar que a doutrina e a jurisprudência reconhecem que o pensionamento pago em parcela única demanda uma adequação financeira para corresponder à efetiva indenização, não cabendo o simples pagamento da quantia correspondente à multiplicação da parcela mensal pelo número de meses do pensionamento. A divergência surge, entretanto, na definição de como se dará esse ajuste. Ou seja, em vista especialmente dos pensionamentos serem bastante longos, ou seja, 10 anos, 20 anos ou algo até superior, se identifica que a entrega de capital equivalente à multiplicação da parcela mensal pelo número de pensionamentos gera um relativo desequilíbrio, ainda que se esteja no intuito de reparar integralmente o dano que possa ter sofrido o trabalhador. No caso, essa entrega pode gerar um efeito danoso, tanto não só para a continuidade da empresa, mas simplesmente por um desequilíbrio no que efetivamente se está indenizando, ou seja, se vai entregar um valor financeiro que é maior do que seria necessário para a integral satisfação da demanda. A primeira opção que se verifica é a aplicação de um redutor, como dissemos, mas como se verá, a definição de um percentual abstrato ou genérico não parece atender às necessidades da fundamentação e da isonomia nas decisões judiciais, causando prejuízos financeiros às partes, ou seja, algumas decisões simplesmente apuram ou arbitram, às vezes até aparentemente de uma forma arbitrária, um percentual que incidirá sobre o resultado dessa multiplicação da parcela mensal pelo número de meses e determinam que esse valor será entregue à parte vencedora no processo. Entretanto, nem sempre há uma fundamentação expressa acerca do motivo da aplicação desse redutor. Simplesmente é um redutor que se aplica pela vontade do julgador. Em algumas situações, pode-se ver uma quebra de isonomia, ou seja, partes que se encontram em situações similares são tratadas de forma desigual. E a aplicação desse redutor sem uma fundamentação, seja jurídica, seja matemática, pode gerar prejuízos financeiros às partes, e no caso não só à reclamada, mas também ao reclamante. Outra opção, que adota alguma noção de matemática, contempla a identificação de um montante capaz de gerar uma retirada equivalente ao valor da prestação mensal a partir da incidência de uma taxa, normalmente equivalente ao índice da poupança. Tal método, entretanto, deixa de levar em consideração a distinção decorrente da duração do pensionamento. Ou seja, nessa segunda opção, que se identifica também em alguns julgados, se estabelece ou se fixa uma determinada taxa e faz-se incidir essa taxa sobre um determinado valor. O resultado dessa operação deveria ser então equivalente ao pensionamento. Ou, visto de outra forma, se identifica que montante de capital seria necessário para, diante da aplicação de uma taxa, gerar, naquela data da estipulação, o equivalente ao valor da prestação mensal.
Entretanto, como nós também vamos demonstrar em vídeos subsequentes, nas quais vamos apresentar alguns cálculos, esse tipo de operação ele deixa de considerar a duração do pensionamento, ou seja, considerando o índice de 0,5%, que atualmente já nem corresponde mais ao índice concreto da poupança, o que você vai ter é uma simples multiplicação do valor do pensionamento por 200. E nessa condição, o que ocorre? Esses 200 períodos, esses 200 que seriam o multiplicador, equivalem a alguma coisa entre 15 e 20 anos. Ou seja, ainda que o pensionamento seja inferior a 10 ou superior a 20, se estará entregando a condenação em um mesmo valor. Ou seja, a distorção que surge desse caso é, além de que o índice de poupança utilizado não mais corresponde à realidade concreta, há essa desconsideração da duração do pensionamento, ou seja, se fosse levado em consideração a duração desse pensionamento, tanto poderia haver um valor maior ou menor em favor de cada uma das partes. A outra opção, que se verifica também em outros julgados, que estão se tornando um pouco mais constantes, é a adoção da fórmula do valor presente e valor futuro, que parece, e adiantamos, ser um outro avanço, mas tem resultado limitado, por não considerar a noção de que sobre o capital incidiriam juros compostos e haveria rendimentos mensais. Ou seja, alguns julgados utilizam aquela primeira regra, aquelas primeiras fórmulas que apresentamos no slide anterior, ou seja, se identifica um valor presente e se incide uma taxa sobre ele. Ou ao contrário, se identifica um valor futuro, que por vezes equivale a simplesmente a multiplicação das parcelas pelo número de meses, e se identifica que valor seria necessário para que ao final do período se chegasse a esse valor futuro. Nessa consideração, o que se faz é apenas alcançar o termo inicial e o termo final, sem considerar de que sobre esse capital haveria os juros compostos e apenas as retiradas mensais. E aí também surge uma outra distorção, que pode muitas vezes gerar prejuízo financeiro às partes. E finalmente, já se vê a adoção do método de cálculo do valor presente e valor futuro como uma opção que parece mais ajustada à necessidade de formação de capital, que, computando-se juros compostos, permitiria retiradas mensais equivalentes ao pensionamento das parcelas mensais. Ou seja, a partir da apuração, a partir da utilização da expressão completa da fórmula do valor presente e valor futuro, se consegue estimar o capital necessário para que, uma vez incidindo os juros compostos, se permitisse a retirada mensais equivalentes às prestações mensais do pensionamento e, ao fim do período desse pensionamento, não restasse nem resíduo devedor nem resíduo credor. E com vistas a identificar toda essa situação, nos vídeos subsequentes nós vamos primeiro fazer uma demonstração dos reflexos da opção de qualquer uma dessas alternativas. E em seguida, em vídeo subsequente ainda, vamos identificar qual tem sido a interpretação da jurisprudência acerca dessa matéria. Então, chegamos a esse primeiro vídeo, a partir dessa que vai dar início a essa série, na qual vamos tratar do pensionamento, do seu pagamento em parcela única e da utilização da fórmula do valor presente e valor futuro como eventual meio mais adequado para a estipulação de forma objetiva e isonômica do arbitramento desse valor único a ser pago a título de pensionamento. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.